Os japoneses entronizam o seu imperador, revivendo tradições de mais de 2 séculos. E começa a era Heisei, da paz harmoniosa com o imperador Akihito. Nos Estados Unidos, o presidente Bush convoca os líderes republicanos e democratas para discutir a crise no Golfo Pérsico. Está começando mais uma edição do Telejornal Internacional, da redação da NBC Viz News, em Washington. Mais de 2 séculos de tradição no coroamento do imperador japonês. A cerimônia de ascensão ao trono do imperador Akihito foi marcada por todo o simbolismo das tradições shintoístas, a religião japonesa. Akihito está assumindo o trono do crisântemo, que tem 2.600 anos de tradição. O novo imperador, em seu primeiro discurso, pediu à deusa do sol shintoísta pelo êxito de seu reinado e prometeu trabalhar pela paz. Para a cerimônia, o pátio do palácio foi transformado num ambiente de uma corte imperial de mais de 2.000 anos atrás. A festa de entronização do imperador japonês teve mais de 2.000 convidados, entre eles 158 chefes de estado, reis e príncipes, e custou ao tesouro japonês uma quantia equivalente a 10 bilhões de cruzeiros. O presidente Fernando Collor estava entre os convidados. Ele conversou com o príncipe Charles e com representantes do governo japonês. Collor vai aproveitar a viagem para tratar de assuntos econômicos. Outros que foram ver a festa eram a rainha Silvia, o rei Carlos Gustavo da Suécia, e a rainha Margarete da Dinamarca e a princesa Diana. A polícia japonesa mobilizou mais de 30.000 policiais para tentar evitar protestos de grupos esquerdistas, mas não conseguiu. Os radicais de esquerda já haviam anunciado sua intenção de protestar contra cerimônias que consideram uma extravagância. Eles atearam fogo a templos shintoístas e outros locais públicos. A extrema esquerda acredita que a cerimônia de entronização é uma retomada das tradições que levaram ao militarismo e ao envolvimento do Japão na Segunda Guerra. Muita gente pode achar que essa história de coroação de imperador é coisa antiga, coisa do passado, não é, Bob? É besteira. Para eles, lugar de imperador, rei, rainha e princesinha são os livros de contos de fadas. Mas esperem aí, quais são os países com rei atualmente? A Inglaterra é uma potência mundial. A Suécia tem uma população que ostenta um dos melhores níveis de vida do planeta. E o Japão está provocando inveja até nos Estados Unidos. É capaz que a monarquia não tenha nada a ver com o sucesso desses países. Mas, se tiver, pode ser uma boa ideia procurar logo um sucessor para Dom Pedro. Guerrilha colombiana ataca bases militares e mata mais de 20 soldados. Em 2 ataques, os guerrilheiros escolheram alvos militares. Eles fazem parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e Exército de Libertação Nacional. Um dia antes do ataque, a guerrilha ainda havia lançado um apelo de paz ao governo colombiano. O governo rejeita o diálogo porque setores da guerrilha se envolvem com o tráfico de drogas. Enchentes atingem a região de Mount Vernon, no estado de Washington. A água invadiu casas e deixou centenas de pessoas desabrigadas. As pessoas tentaram conter a enchente com sacos de areia empilhados, mas a água foi mais forte e alagou ruas e casas. Este homem reclama que perdeu quase tudo que tinha em sua casa. Muitos moradores tiveram que mudar para cidades vizinhas. As pessoas esperam agora que a água volte ao nível habitual e que o movimento da cidade se normalize. Você vai ver em seguida, os americanos já têm dúvidas se devem partir para a guerra no Golfo. Os líderes do Congresso para discutir a situação no Golfo Pérsico. O presidente George Bush insiste que não quer provocar uma guerra e pede aos líderes republicanos e democratas que ajudem a discutir uma solução para a crise. Na Arábia Saudita, os fuzileiros americanos recebem treinamento em táticas antiterrorismo. Os fuzileiros americanos na região do Golfo estão se preparando para todo tipo de combate, inclusive a luta antiterror. O comando militar teme que grupos suicidas invadam instalações militares americanas, mesmo que um conflito na região não chegue a explodir. Nas águas do Golfo Pérsico, a Marinha Real da Grã-Bretanha faz exercícios de combate aeronaval. A fragata Londres, equipada com sistemas antimísseis, é uma das mais modernas embarcações inglesas na região.
E os caças bombardeiro Tornado, que voam acima da velocidade do som, são projetados para incursões em profundidade no território inimigo. Se os militares americanos esperam a guerra, os civis já temem os resultados. Ninguém quer ver aumentar o número de heróis nacionais mortos. Os americanos, que no início da crise do Golfo davam total apoio ao governo, agora já pensam 2 vezes. Hoje é feriado nacional nos Estados Unidos. É o dia do veterano de guerra. De início, a data homenageava os soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Muitos estão enterrados aqui no Cemitério Nacional de Arlington, ao lado de Washington. Há também lembranças dos heróis da Segunda Guerra Mundial. Mas o que mais impressiona são estes milhares de túmulos, cada um com o nome de um jovem que voltou para casa sem vida, mutilado dentro de um saco de plástico. O Dia dos Veteranos traz uma lembrança amarga para este país, que agora tem um significado ainda maior, quando outros 300 mil jovens como estes se encontram num lugar distante, prontos para a guerra, apenas esperando uma ordem de Washington. A televisão não mostrou os sacos de plásticos enviados para a Arábia Saudita, mas muitos, milhares desses plásticos que eles aqui chamam de body bag, saco de corpo, já estão lá despachados nos últimos dias, junto com tanques, fuzis, foguetes, aviões e navios de guerra. Os americanos estão assustados. A reação já chegou ao Congresso. Neste fim de semana, a decisão do presidente Bush em mandar mais jovens para a Arábia Saudita provocou uma reação de deputados e senadores do Partido Democrata, que são a maioria no Congresso. O Congresso tem que ser ouvido, diz a oposição democrata. Já não é tão fácil para o presidente tomar uma decisão. A lembrança do Vietnã marcou fundo e forte neste Dia dos Veteranos. Basta que os tambores da guerra comecem a rufar aqui nos Estados Unidos para que os americanos se lembrem do Vietnã, a última guerra em que tiveram 500 mil de homens lutando no exterior. O resultado foi esse: milhares de túmulos espalhados por cemitérios de veteranos. É pensando nesses túmulos que a turma do Deixa Disso está advertindo a Casa Branca a buscar uma saída diplomática para a crise. A guerra, dizem eles, não vale a pena. Os bispos da Igreja Católica dos Estados Unidos pedem uma solução diplomática para o conflito do Golfo. A igreja não quer a guerra. Este é o recado dos bispos católicos na abertura da Conferência Nacional dos Bispos dos Estados Unidos. Por 249 votos a favor e 15 contra, os bispos aprovaram uma moção do arcebispo Roger Mahony de Los Angeles, segundo a qual uma ação militar contra o Iraque precisa obedecer princípios éticos. O bispo de Las Vegas, Daniel Walsh, manifestou esperança de que haja uma discussão aberta sobre a questão do Golfo. Passeata gigante em Paris acaba em quebra-quebra. Os estudantes foram às ruas por escolas mais seguras, maiores e mais professores. Mais de 100 mil estudantes, a maioria secundaristas, tomaram as ruas do centro de Paris. É a segunda manifestação em 8 dias. Os protestos começaram no mês passado, depois que uma jovem foi violentada e vários professores assaltados nos subúrbios. Os estudantes exigem mais verbas para o ensino. A passeata acabou em vandalismo. Alguns estudantes quebraram vitrines, invadiram lojas e roubaram mercadorias. Depois, eles ainda incendiaram carros estacionados ao longo do percurso da manifestação. O Greenpeace, grupo ambientalista internacional, fez um protesto em Londres contra as experiências nucleares. 3 homens e 2 mulheres integrantes do Greenpeace navegaram nas águas do rio Tâmisa sob o olhar vigilante da polícia britânica. Eles escolheram esta data por causa do teste nuclear, marcado para o dia 14, em um túnel em Nevada. Os manifestantes ficaram pendurados em cordas e conseguiram estender na ponte sobre o Tâmisa uma enorme faixa. Eles pediram a suspensão de todos os testes com armas nucleares. Estas as notícias de hoje. Hermano Henning, da redação da NBC This News, em Washington. Até amanhã.